Galera, você deve estar preocupado com o que eu havia dito. Caramba, distância e deslocamento escalar não são a mesma coisa? Bom, eu vou te dar um exemplo onde você vai pensar que são a mesma coisa. Nós havíamos dito numa suposta viagem, onde ao meio-dia entrávamos, passávamos no quilômetro 15, nossa posição inicial, então é a posição pela qual nós passávamos quando o cronômetro foi disparado. Meio-dia, disparamos o cronômetro, passamos no quilômetro 15 da rodovia Bandeirantes. 1 hora depois, desligamos o cronômetro, porque nós passamos pelo quilômetro 87. O espaço inicial é a posição pela qual nós passamos quando nós iniciamos o estudo do movimento. O espaço final é a posição pela qual nós passamos quando nós finalizamos o estudo do movimento. Quando eu inicio o movimento, eu aperto o cronômetro, eu inicio o cronômetro. E quando eu acabo o estudo, eu desligo o cronômetro. Ora, se você parar para pensar, 87 quilômetros menos 15 quilômetros dão 72 quilômetros. E você vai me dizer, pois é, professor, isso não é a distância percorrida? E eu digo, concordo com você. Neste caso, o deslocamento escalar foi igual à distância percorrida. Mas, e se o percurso fosse no sentido oposto? E se ao meio-dia, quando você inicia o estudo, quando eu aperto o cronômetro, você está passando pela placa 87 quilômetros e às 13 horas, 1 hora depois, você está chegando em São Paulo. Você passa pela posição quilômetro 15 quilômetros. Qual seria o deslocamento escalar neste caso? Ora, a definição não muda. Deslocamento escalar é a posição do final menos a posição do início. No nosso exemplo agora, nosso segundo exemplo, a posição do fim, a posição das 13 horas é o quilômetro 15, o marco 15 quilômetros, o space, a placa, o lugar 15 quilômetros. E o space inicial, ao meio-dia, 87 quilômetros. Se você fizer esta conta, você vai fazer 15 quilômetros menos 87 quilômetros. E você vai encontrar um ΔS, uma variação de space de menos 72 quilômetros. E distância nunca é negativa. Portanto, às vezes, a distância percorrida é igual ao deslocamento escalar. Às vezes, a distância percorrida é igual ao ΔS, mas apenas às vezes. A gente continua daqui a pouco no próximo episódio.